Uma nova geração que aparece a cada tempo, pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas, uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos, por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder, grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó, com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada, oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada, inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXX. A anfitriã desapareceu atrás do balcão e começou a cozinhar. Antes que o grupo de semideuses e sátiro desse conta, ela tinha trazido bandejas de plástico com cheeseburgers duplos, milkshakes de baunilha e porções gigantes de batatas fritas. Percy já tinha comido metade do seu sanduíche, quando se lembrou de respirar. Ana absorveu ruidosamente seu milkshake. E que apenas olhou para a comida e não tocou, tinha dois motivos. O primeiro, ele não estava com fome, e o segundo, ele não comera algo que provavelmente estava envenenado. Grover beliscou as batatas fritas e olhou para o papel toalha da bandeja como quem poderia experimentar aquilo, mas ainda parecia nervoso demais para comer. O que é esse chiado? Perguntou o sátiro. Percy tentou ouvir, mas não escutou nada. Annabeth sacudiu a cabeça negativamente, e que claramente ouviu o som, mas não comentou nada. Chiado? Perguntou Tien. Talvez você esteja ouvindo o óleo de fritura. Você tem bons ouvidos, Grover, eu tomo vitaminas. Para os ouvidos, respondeu o sátiro, um pouco nervoso. Admirável. Querido, mas por favor sirva-se. Disse ela. Ike, você também, não estou com fome, disse Ike calmamente. Ele olhou para sua anfitriã com um canto dos olhos, sabendo claramente sua verdadeira identidade. Tava muito óbvio. Tien não comeu nada. Ela não descobriu sua cabeça nem para cozinhar, e agora estava sentada com os dedos entrelaçados, observando o grupo enquanto eles comiam. Então, você vende anões? Disse Percy tentando parecer interessado. Ah, sim. Disse Tien. E animais. E pessoas. Tudo para o jardim. Sob encomenda. As estátuas são muito populares, sabe? Muito movimento nesta estrada. Não, nem tanto. Desde que a autoestrada foi construída, a maioria dos carros já não passa por este caminho. Preciso cuidar bem de cada cliente que recebo. Percy sentiu um forgamento na sua nuca, como se alguém o tivesse observando. Ele se virou, mas viu apenas uma estátua de uma garotinha segurando uma cesta de Páscoa. Apenas havia algo de errado com seu rosto. Ela parecia assustada, até apavorada. Ah! Disse Tien com tristeza. Você pode notar que algumas das minhas criações não dão muito certo. Elas são defeituosas. Não vendem. O rosto é a parte mais difícil de sair perfeito. Sempre rosto, você mesma faz estas estátuas? Perguntou Ike calmamente. Ele percebeu que Percy estava começando a mostrar sinais de ficar sonolento. Ah, sim. Já tive duas irmãs para me ajudar no negócio, mas elas faleceram, e a tia Amy ficou sozinha. Só tenho as minhas estátuas. É por isso que as faço, sabe? São minha companhia. A tristeza na voz dela parecia tão profunda e tão real que você não podia deixar de sentir pena dela. Annabeth tinha parado de comer. Ela se inclinou e disse: duas irmãs. É uma história terrível. Disse Tien. Não é para crianças, na verdade. Veja, Annabeth, uma mulher mais estava com inveja de mim, muito tempo atrás, quando eu era jovem.
Eu tinha um namorado, sabe, e essa mulher mais estava determinada a nos separar. Ela provocou um acidente terrível. Minhas irmãs ficaram do meu lado. Compartilharam a minha má sorte enquanto foi possível, mas por fim morreram. Elas se esvaíram. Só eu sobrevivi, mas a um preço. Que preço? Assim que a tia terminou sua história, a filha de Athena parecia tensa. Ela olhou para Ike e viu ele fazendo um sinal para eles irem embora. Percy. Annabeth sacudiu Percy, que estava muito sonolento. Acho que devemos ir. Quer dizer, o mestre de cerimônias do circo deve estar esperando. A voz dela pareceu tensa. Grover estava comendo papel encerado da bandeja, mas se tia estranhou aquilo, não disse nada. Que olhos cinzentos bonitos! Disse ela, outra vez, para Annabeth. Ah, mas faz muito tempo que não vejo olhos cinzentos como esses. Ela estendeu o braço como se fosse acariciar o rosto de Annabeth, mas Annabeth se levantou abruptamente. Precisamos mesmo ir. Sim. Grover engoliu o papel encerado e pôs-se de pé. O mestre de cerimônias está esperando. Sim, está ficando tarde. Devemos ir, disse Ike se levantando e se espreguiçando. Comparado com a filha de Athena e o sátiro, ele parecia extremamente casual. Mas, Percy não ouviu. Ele parecia estar decidido a ficar mais um pouco. Por favor, queridos, implorou a tia Anne. É tão raro eu estar com crianças. Antes de ir, não gostariam pelo menos de posar para uma foto? Ela caminhou até parar alguns metros à frente do grupo. Uma foto? Perguntou Annabeth com cautela. Ela olhou para Ike com um canto dos olhos, como se esperasse a sua decisão. Ike apenas olhou para a tia calmamente. Ninguém notou o flash frio e sem emoção que cruzou o fundo de suas pupilas azul e safira. Cast do viajante, nova missão. Missão principal 1-3. Dificuldade. C. Descrição. Tia Anne, cujo sua identidade verdadeira é Medusa. Atualmente ela tem um interesse gigantesco no usuário. Se o viajante ser capturado, ser violado é o menor dos seus problemas. Objetivo: proteja sua dignidade, mate Medusa. Recompensa: manual. Nabong Neble Rio, manual. Reneval Taekwondo. Ele fechou seu privilégio com um comando mental e voltou sua atenção para a Medusa. Sim, uma fotografia. Vou usá-la como modelo para um novo conjunto de estátuas. Crianças são muito populares, sabem? Todo o mundo ama crianças. Annabeth se balançou de um pé para o outro. Acho que não podemos, senhora. Vamos, Percy, disse Annabeth para o filho de Poseidon. Claro que podemos, disse Percy. Ele parecia irritado e sonolento. É só uma foto, Annabeth. Qual é o problema? Sim, Annabeth. A mulher murmurou. Não há mal nenhum, na verdade, essa seria uma péssima ideia, disse Ike calmamente. Caminhando na frente do grupo, ele olhou friamente para a Medusa. Não quero me transformar em uma estátua, acho que era meio óbvio. Primeiro, um lugar cheio de estátuas realistas no meio do nada. Segundo e mais importante, você entregou sua identidade quando mencionou suas duas irmãs. Não é mesmo, Gorgona? Ou devo dizer Medusa? Não olhem para ela! Gritou Annabeth, sendo a primeira a reagir. Num piscar de olhos, ela enfiou o boné dos Yankees na cabeça e desapareceu. Suas mãos invisíveis empurraram Grover e Percy para baixo da mesa que eles usaram anteriormente para comer. Ike usou o sonido e desapareceu em um som estático. Antes que a Medusa pudesse reagir, ele apareceu na sua frente e a chutou no abdômen. Medusa voou para trás, quebrando o balcão e sumindo na cozinha. Ike disse para o grupo abaixo da mesa: se escondam, vou lidar com a Medusa. Depois de se esconderem, só abram seus olhos se ouvirem minha voz. Espere, Ike. Ela é perigosa, disse a filha de Athena. Eu sei, li a mitologia. Vou cuidar disso.
Vocês se escondam, sem espere uma resposta. Ikki transformou seu chaveiro na sua espada. Usando o sonido ele desapareceu. O grupo rapidamente se espalhou e se escondeu. Medusa saiu dos escombros da cozinha. Seu véu se fora, revelando o rosto como um círculo pálido tremeluzente. Os cabelos se mexiam, se contorcendo como serpentes. Ela tinha sangue descendo pelos seus lábios. Por aqui, sua velha bruxa. A voz de Ikki veio entre as estátuas. Ouvindo suas palavras, Medusa rosnou de raiva e as cobras que eram seus cabelos estavam sibilando. A dos olhos cinzentos fez isso comigo, Ikki, disse a Medusa. Ela não soava como um monstro. Ela parecia magoada. A mãe de Annabeth, a maldita Athena, transformou a bela mulher que eu era nisto aqui. Medusa caminhou em direção às estátuas aonde veio a voz de Ikki. Não dê ouvidos a ela. Gritou a voz de Annabeth, de algum lugar entre as estátuas. Ikki, acabe com ela de uma vez. Silêncio. Rosnou a Medusa. Ela é filha de minha inimiga. Vou esmagar sua estátua até virar pó. Mas você, meu lindo e querido Ikki, vou transformar você em meu amante. Você não precisa sofrer. Só de imaginar as coisas que vou fazer com você, me deixa animada. Sua voz estava cheia de luxúria animalesca. Ouvindo as palavras da Gorgona, Ikki sentiu um arrepio na espinha. Do lugar que ele estava, que era atrás de uma estátua de um casal dando as mãos, ele pegou o pedaço de vidro que estava procurando anteriormente e usou para ver o reflexo de Medusa. A Gorgona estava caminhando entre as estátuas. Não muito longe da sua localização, depois de caminhar por várias estátuas. Ela se virou de costas para sua direção. Ele rapidamente usou o sonido. Antes que Medusa pudesse reagir, Ikki apareceu atrás dela, descendo sua espada pelo seu pescoço e decapitando a Gorgona. O som de um monstro se desintegrando preencheu a área. E o barulho de algo caindo em seus pés. Ikki não olhou, ele não queria se transformar em pedra. Feito, falou Ikki para o grupo escondido. Todos eles saíram do seu esconderijo. Cuidado com sua cabeça decepada. Ela ainda pode petrificar, Eka, disse Grover. Seus olhos ainda estavam bem fechados. Annabeth se aproximou de Ikki, os olhos fixos no céu. Estava segurando o véu preto da Medusa. Não se mova, disse ela. Com muito cuidado, sem olhar para baixo, ajoelhou-se e embrulhou a cabeça do monstro no pano preto, depois a ergueu. Ainda estava pingando um suco verde. Sim, Ikki assentiu e olhou para Percy que estava pálido. Tudo bem com você? Perguntou ela para Ikki. Por quê? Porque a cabeça não evaporou. Perguntou Percy segurando a vontade de vomitar seu cheeseburger duplo. Depois que você a decepa, ela se torna um troféu de guerra. Disse ela. Mas não a desembrulhe. Como Ikki mencionou antes, ainda pode petrificá-lo. Acho que o Superman salvou nós mais uma vez. Disse Percy dando um sorriso torto para Ikki, ainda meio pálido. Bom trabalho, cara. O grupo encontrou alguns sacos plásticos velhos atrás do balcão de lanches e embrulharam 2 vezes a cabeça da Medusa. Com um plop, eles largaram a coisa em cima da mesa onde haviam jantado e se sentaram em volta. Como eu adivinhei, aquele era mesmo meu tipo Fernando, baliu Grover. Então, temos de agradecer a Athena por esse monstro? Perguntou Percy para Annabeth, lembrando das palavras de Medusa, antes de Ikki matá-la. Annabeth olhou irritada para Percy. A seu pai, na verdade. Medusa era namorada de Poseidon. Eles combinaram um encontro no templo de minha mãe. Foi por isso que Athena transformou em um monstro. A Medusa e suas 2 irmãs, que a ajudaram a entrar no templo, se transformaram nas 3 górgonas. É por isso que ela queria me picar em pedacinhos. Então a culpa de termos encontrado a Medusa é minha. Disse Percy. Annabeth endireitou o corpo. Em uma péssima imitação da voz de Percy, disse. É só uma foto, Annabeth.
Qual é o problema? Deixa para lá, disse Percy. Você é impossível, você é insuportável. Você é... Chega, vocês dois, disse Ike silenciando o filho de Poseidon e a filha de Atena. Ele estreita os olhos para os dois semideuses. A culpa do nosso encontro com a Medusa é inteiramente de vocês dois, ou já se esqueceram que anteriormente Grover avisou que sentia cheiro de monstro, mas vocês não o ouviram. Estavam muito ocupados pensando em sua barriga, e fazendo uma estupidez. Percy, eu entendo já que é sua natureza, mas você ame. Ei! Interrompeu Grover. O que vamos fazer com a cabeça? Percy olhou para a coisa. Uma pequena cobra estava pendurada em um buraco no plástico. As palavras impressas na lateral da sacola diziam: agradecemos sua visita. Percy estava com raiva, não apenas com Annabeth sua mãe, mas com todos os deuses por essa missão estúpida, por tirá-los da estrada. E em duas lutas importantes que se Ike não tivesse presente, eles provavelmente estariam mortos, ironicamente mortos no primeiro dia fora do acampamento. Nesse ritmo, eles nunca chegariam a lá vivos, muito menos antes do solstício de verão. Percy estava com uma expressão pensativa no rosto e se levantou. Eu voltarei. Percy. Annabeth chamou atrás dele. O que você é? Ike olhou para Percy, adivinhando o que o filho de Poseidon faria, enquanto esperava seu amigo fazer sua genialidade. Ele abriu seu privilégio e aceitou as recompensas. Informações inundaram sua mente como um tsunami. Depois de alguns segundos, ele assimilou totalmente essas informações. Quando Percy saiu, ele foi para o fundo do armazém até encontrar o escritório da Medusa. Seu livro-caixa mostrava as 6 vendas mais recentes, todas remessas para o mundo inferior para decorar o jardim de Hades e Perséfone. De acordo com uma nota de embarque, o endereço de cobrança do mundo inferior era Estúdios de Gravação Mac, morto ao chegar, West Hollywood, Califórnia. Percy dobrou a nota e a enfiou no bolso. Na caixa registradora, ele encontrou $20, uns dracmas de ouro e algumas guias de remessa do Expresso Noturno de Hermes, cada qual como uma pequena bolsa de couro anexa, para moedas. Ele vasculhou o restante do escritório até encontrar uma caixa do tamanho certo. Ele voltou para a mesa de piquenique, encaixotou a cabeça da Medusa e preencheu uma guia de remessa. Os deuses Monte Olimpo 600 o andar edifício Empire State Nova York, Ni com os melhores votos, Percy Jackson. Eles não vão gostar disso, advertiu Grover. Vão achá-lo impertinente. Percy não ouviu. Ele colocou alguns dracmas de ouro na bolsa anexa. Assim que a fechou, veio um som como o de uma caixa registradora. O pacote flutuou para fora da mesa e desapareceu com um pop. Eu sou impertinente, disse Percy olhando para Annabeth, desafiando a criticar ele. Isso soa como você, cabeça de alga marinha, disse Ike sarcasticamente. Percy sorriu. Annabeth não criticou. A filha de Atena estava resignada com o fato de Percy ter um talento especial para chatear os deuses. Vamos, murmurou ela. Precisamos de um novo plano, xxxxxxxx, enquanto a missão ocorria, e que não sabia o caos que ele tinha causado no Monte Olimpo. O Monte Olimpo pairava sobre o coração atual da civilização ocidental, a cidade de Nova York, especificamente sobre o edifício Empire State. Possivelmente exista em outra dimensão, devido ao fato de estar flutuando com sua grande massa sobre uma cidade mortal sem ser detectada. A única maneira mortal de subir ao Monte Olimpo era por um elevador espacial do Empire State. Mas, primeiro eles têm que passar por um segurança no saguão, que não deixará você passar a menos que você tenha uma autorização especial. No topo dela está uma grande cidade, contendo palácios para os deuses e deusas do Olimpo e residências para muitos deuses menores e criaturas da mitologia grega.
O Monte Olimpo era como um paraíso, com palácios dourados, parques e ruas repletas de deuses e deusas menores, além de espíritos da natureza. Ao lado dos deuses vivem centenas de outras criaturas e seres mencionados na mitologia grega. A maior estrutura do Monte Olimpo era a Sala do Trono, o Salão dos Deuses. É o lugar onde os deuses têm suas reuniões anuais que aconteciam no solstício de verão e inverno. Bem acima, o teto azul podia ser visto brilhando com constelações. Os tronos dos deuses estão ao redor da lareira, começando com os tronos de Zeus e Poseidon, já que são os deuses gregos mais poderosos. Dos tronos de Zeus e Poseidon, as deusas sentam-se no lado esquerdo da lareira e os outros deuses sentam-se no lado direito e a lareira de Hestia está no centro do salão. Atualmente, mesmo que não fosse hora da reunião anual, poderia-se ver todos os deuses olímpicos presentes. Eles estavam discutindo sobre o roubo do Masterbolt de Zeus e a possível guerra civil entre o deus do mar e o rei do Olimpo, ou pelo menos era para ser isso. No começo esse era o assunto principal, junto das discussões de sempre, que logo mudou para o curioso filho de Zeus. Depois de uma discussão um pouco menos intensa, os deuses decidiram assistir à missão dada aos semideuses. Afinal também tinha a ver com a recuperação do Masterbolt, esse sendo um motivo secundário. O principal era a curiosidade, não apenas pelo filho de Zeus, como também o filho de Poseidon. Atualmente todos os deuses e deusas estavam em silêncio, cada um em seus respectivos tronos. Zeus era um deus alto, imponente e muito musculoso, com longos cabelos negros na altura dos ombros e uma barba cinza e preta bem aparada. Ele tinha olhos eletricamente azuis brilhantes, com um rosto sério e orgulhoso, mas muito bonito. Seu traje era um terno risca de giz azul escuro. Íris, mostre-nos meu filho em sua missão e faça com que ele não nos veja, disse Zeus em um tom orgulhoso. Assim que ele disse isso, uma névoa fina apareceu no meio da sala do trono e a tela de um lugar diferente apareceu lentamente lá dentro. O lugar era a estação Greymouth no Upper East Side. A tela mostrava os semideuses e Sátiro esperando o ônibus. O filho de Zeus apareceu pela primeira vez para os deuses. Ele era incrivelmente bonito, a tal ponto que palavras por si só não bastavam para descrevê-lo. Seu cabelo preto como breu estava caindo para trás como uma cascata, e seus olhos azuis safira eram tão brilhantes quanto estrelas, incrivelmente atraentes. Esse tipo de perfeição superou a própria natureza. Era como se a existência tivesse o desenhador usando o conceito da perfeição como pincel. Cada mínimo detalhe era algo fora desse mundo. Ele parado esperando o ônibus, enquanto olhava para o horizonte, era como uma pintura soberba, uma arte celestial sem igual. Qualquer coisa no mundo era irrelevante diante de sua bela aparência. O sol, a lua e as estrelas perderiam seu brilho, tudo no mundo se tornaria sem sentido. Como se sua beleza não tivesse limites. Ele era como um buraco negro. Você não pode deixar de continuar olhando para ele. Com Artemis, no começo a reunião era uma intensa discussão sobre o roubo do Masterbolt, que anteriormente seu pai mandou ela procurar. Seu tio Poseidon e seu pai estavam discutindo e ameaçando um ao outro. Alguns deuses se juntaram apoiando um dos dois lados. Logo a discussão, que durou horas, tomou outro assunto. Quando era ainda chateada, finalmente explodiu e começou uma discussão sobre o mais novo filho semideus de seu pai. Todos os deuses definitivamente notaram sua atmosfera sombria desde o começo da reunião. Hera estava sentada em seu trono ao lado do seu pai com o rosto vazio de qualquer emoção. A tensão entre seu pai e sua esposa era densa, como se alguém pudesse cortá-la com uma faca. O rei do Olimpo fez de tudo para ignorar essa atmosfera e começar a reunião.
Ó que deu certo, até certo ponto, quando Hera começou a discussão sobre o filho de Zeus, uma briga entre marido e mulher eclodiu, uma que nenhum deus ou deusa queria se envolver. A discussão entre os dois durou algum tempo. Enquanto isso acontecia, os outros deuses e deusas estavam fazendo suas próprias coisas, ignorando a briga de casal. A orgulhosa deusa de cabelo ruivo só podia ver a deusa do amor sentada no colo do deus da guerra. Ambos estavam se beijando e vagando suas mãos no corpo um do outro como se sua vida imortal dependesse disso, literariamente fazendo sexo um com o outro ainda com suas roupas, com um público imortal, que atualmente não estava prestando muita atenção. Geralmente os dois eram assim mesmo. Isso a enojava profundamente. Ela não queria nada mais do que lançar uma faca ou talvez uma flecha em ambos. Bem, no meio do lugar onde a carruagem de seu irmão não poderia alcançar. O suposto marido de Afrodite, Hefesto, que fazia algo com uma máquina em seu colo, os ignorava completamente, como se fossem apenas a luz do sol da manhã que ele vê todos os dias. Realmente, ela tinha pena dele, mas mulheres como Afrodite eram a causa pela qual os homens desprezavam o resto da população feminina. Dionísio estava lendo uma revista de vinhos, enquanto bebia uma lata de Coca-Cola. Deméter estava reclamando sobre cereais de novo e a única Olimpíada que teve paciência o suficiente para se sentar e ouvi-la foi sua tia Héstia, sua deusa favorita. Seu irmão infantil estava conversando com Hermes sobre as mulheres que conheceram em sua vida imortal, o que a enojou profundamente. Poseidon estava cuidando da própria vida, talvez pensando na guerra civil que provavelmente aconteceria e como ela afetaria a vida do seu povo. Atena estava lendo um livro que ela pegou da biblioteca dos deuses. Sua irmã era o único olímpico com quem ela se sentia confortável, já que as duas compartilhavam muitas coisas em comum. Ela não pode deixar de se perguntar quando essa reunião iria terminar. Ela pensou em suas caçadoras que estavam esperando ela para mais uma caçada, ou para transformar alguns machos em coelhos para se divertir. Uma coisa que a intrigou ultimamente era um certo garotó que todos os dias de noite fazia uma oferenda e rezava para ela. Normalmente ela nem ouvira suas palavras ou nem prestaria atenção, afinal era um macho. Ela não era deusa odiadora de homens por nada. Mas, suas palavras eram sinceras e puras. Ela sentiu uma grande quantidade de respeito, sem contar o conteúdo da sua oração. O conteúdo a surpreendeu e trouxe o nojo dos homens para um novo patamar. Mas, suas palavras eram sinceras e puras. Ela sentiu uma grande quantidade de respeito, sem contar o conteúdo da sua oração. O conteúdo a surpreendeu e trouxe o nojo dos homens para um novo patamar. Ela sentiu pena do garotó e nojo dos homens mais uma vez. O garotó parecia estar falando a verdade. Ela não sentiu nenhum indício de mentira ou engano, e isso a intrigou. O suficiente para ela querer dar uma olhada nele, enquanto dirigia sua carruagem lunar pelo céu à noite. Mas, ela rejeitou essa ideia, mesmo que tivesse intrigada e muito curiosa. Ele era um macho, e ela era uma deusa odiadora de homens. Não tinha nem chance dela estar minimamente interessada em saber mais sobre um garotô. Ela era uma deusa virgem que jurou nunca estar na companhia dos homens nojentos e ela tinha muito orgulho disso. Mas, tinha algo nas palavras do garoto, na sua bela voz que parecia celestial, em seu tom calmo e sincero. Isso fez seu coração ansiar para descobrir o que nesse garotó a deixava intrigada. Sem contar que cada vez que ele fazia uma oferenda para ela, a deusa da lua se sentia mais inexplicável. Um sentimento quente preenchia seu coração. Esse sentimento transmitia uma miríade de emoções boas como segurança, felicidade, amor, paz, tranquilidade, e muitos outros que caíam nessa categoria. Toda vez, ela ficava intoxicada nesse mar de sentimento puro, causado apenas por uma oferenda e uma prece de um garotô.
A deusa odiadora de homens estava cada vez mais intrigada e curiosa para saber mais sobre ele. Se alguém soubesse disso, com certeza seria a fofoca do século entre os deuses. Não muito tempo depois, a reunião continuou. Apenas o assunto mudou, não era sobre o roubo do Master Bolt ou a possível guerra civil, era sobre o filho de Zeus. Depois de uma discussão, eles decidiram assistir à missão dada aos semideuses. Isso também tinha a ver com o Master Bolt, afinal. Assim que o filho de Zeus apareceu na tela, Ártemis sentiu seu coração acelerar inconscientemente, logo ele batia furiosamente. Ela ficou olhando para o filho de Zeus, ele era a coisa mais bela que ela tinha visto em toda sua vida imortal sem sombra de dúvidas. Suas bochechas estavam coradas e seus olhos prateados estavam brilhando, ela se viu incapaz de desviar seus olhos do filho de Zeus. Quando saiu do seu estupor, ela ficou pasma. Anteriormente, quando viu o filho de Zeus, ela se sentiu atraída. Ela foi tirada dos seus pensamentos caóticos com um grito de Afrodite, que todo o Olimpo deveria ter ouvido. Quando saiu do seu estupor, ela ficou pasma. Anteriormente, quando viu o filho de Zeus, ela se sentiu atraída. Ela era uma deusa virgem, uma deusa odiadora de homens. Sua expressão endureceu, ela não deveria se sentir atraída. Ela foi tirada dos seus pensamentos caóticos com um grito de Afrodite, que todo o Olimpo deveria ter ouvido. A deusa da lua viu Afrodite babando, seus olhos estavam brilhando em um tom rosa, todo mundo poderia sentir sua luxúria a todo vapor. Ela estava olhando para o filho de Zeus como se ela o quisesse para si mesma no instante seguinte e sua vida dependesse disso. O grito da deusa do amor tirou o resto dos deuses do seu estupor, não era apenas ela que tinha olhos cheios de luxúria. A maioria dos deuses era assim. Ártemis olhou perplexa para isso. Seu irmão infantil parecia uma segunda Afrodite. Ele limpou a baba e engoliu seco. Seus olhos brilharam enquanto olhava para o filho de Zeus. Não era apenas ele. Quase todos os deuses masculinos tinham indícios de luxúria em seus olhos. Alguns escondiam muito bem, mas ela notou isso. O estado das deusas era mais visível. Atena, sua irmã, tinha um tom rosa nas bochechas e seus olhos cinza tempestuosos brilharam enquanto olhava para o filho de Zeus, como se apreciasse uma obra de arte celestial sem igual. Hera tinha um brilho estranho em seus olhos. Ao mesmo tempo, a deusa da lua percebeu que havia indícios de luxúria neles. Até Demeter tinha um olhar cheio de luxúria. Ártemis olhou mais uma vez para o filho de Zeus. Ela lembrou da prece do garoto todos os dias de noite. Ela finalmente tinha conhecido o menino que a intrigou e a deixou muito curiosa. O estado dos deuses machos anteriormente deixou ela com mais pena do garoto. Seu coração bateu mais rápido quando olhou para ele. Ártemis se sentiu confusa. Ela sentiu que não poderia odiar o garoto, não importa o quanto tentasse. O que estava acontecendo com ela? Além de ser incapaz de odiar o lindo garoto, ela se viu atraída por ele como uma mariposa em direção às chamas. Ela queria conhecer ele. Isso a deixou muito pasma. O que estava acontecendo com ela? Isso era a Afrodite que estava colocando essas emoções nela. Olhando para a deusa do amor que praticamente comia o filho de Zeus com os olhos, ela achou difícil. Então, que diabos esse garoto estava fazendo com ela? Olhando para o filho de Zeus, ela sentiu seu coração bater mais rápido novamente. Ártemis sentiu uma emoção desconhecida brotando em seu coração. Com Atena, quando colocou os olhos nele pela primeira vez, a deusa da sabedoria sentiu seu coração acelerar, ela se viu incapaz de desviar os olhos dele. Na verdade, ela não queria isso. Ele era como uma obra celestial que tinha alcançado a perfeição. Cada mínimo detalhe era fora desse mundo. Algo que ela nunca viu em toda a sua vida imortal. Suas bochechas ficaram coradas. Ela se sentiu uma imensa vontade de tocar o rosto dele para ver se ele era real.
Olhando para os olhos azuis safira que pareciam brilhar como duas estrelas preciosas, a deusa da sabedoria ficou perdida. Ela se viu mergulhada em um mar de sentimento puro, que preencheu seu coração com sentimentos puros e sinceros. Era intoxicante. Atena saiu do seu estupor depois do grito da deusa do amor. Seu coração bateu furiosamente. Ela nem prestou atenção no resto dos imortais na sala. Ela ficou olhando para essa obra de arte, não querendo desviar seus olhos. XXXX